Queridos irmãos e irmãs, continuando as nossas catequeses, nas quais estamos partilhando o rico teor da bula Spes non confundit, com a qual o Papa Francisco proclama o jubileu de 2025. Já recordamos que o Papa Francisco articula sua bula em diversos tópicos. Já consideramos o primeiro tópico da sua bula, um caminho, uma palavra de esperança. Depois o segundo tópico, um caminho de esperança. Se seguiu sinais de esperança, apelos em favor da esperança. Agora vamos considerar o último tópico, ancorados na esperança. E vamos fazê-lo em duas partes, porque é uma reflexão um pouco mais longa. Depois de já ter considerado, portanto, nas nossas catequeses, os outros tópicos articulados na bula do Papa Francisco, a bula Spes non confundit, nós vamos expor agora o quinto e último tópico, ou seja, ancorados na esperança, que vai dos números 18 a 25 da bula. E será necessário, em razão do espaço de que dispomos, apresentá-lo, este tópico ancorados na esperança, em duas partes. A primeira, abarcando os números 18 a 21, e a segunda, no próximo vídeo, considerando os números 22 e 25 da bula. Ancorados na esperança. Este tópico da bula, que compreende, como dizia há pouco, os números 18 a 25, Francisco o inicia salientando que a esperança forma, juntamente com a fé e a caridade, o tríptico das virtudes teologais, que exprimem a essência da vida cristã. O Papa, todavia, observa que num dinamismo indivisível das três, a esperança é a virtude que imprime, por assim dizer, a orientação, indicando a direção e a finalidade da existência que crê. Aí está a razão, segundo Francisco, de o apóstolo Paulo convidar-nos a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Assim deve ser, insiste o Papa, pois precisamos transbordar de esperança para testemunhar de modo credível e atraente a fé e o amor que trazemos no coração, para que a fé seja jubilosa e a caridade entusiasta, para que cada um seja capaz de oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito, sabendo que no Espírito de Jesus isto pode tornar-se uma semente fecunda de esperança para quem o recebe. Francisco prossegue com a pergunta: mas qual é o fundamento da nossa esperança? Indica então o caminho para a resposta. Para o compreender, é bom deter-nos nas razões da nossa esperança. E a bula continua salientando, sempre em conexão com a esperança, o seguinte: a vida eterna, número 19 da bula. Este número, Francisco inicia conduzindo-nos ao credo e ao catecismo. Creio na vida eterna. Assim professa a nossa fé, e a esperança cristã encontra nestas palavras um ponto fundamental de apoio. De fato, a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos, como nossa felicidade, a vida eterna. O Papa nos conduz ainda ao Concílio Ecumênico Vaticano II, citando o número 21 da Gaudium et Spes, que afirma: faltando o fundamento divino e a esperança da vida eterna, a dignidade do homem é prejudicada de modo gravíssimo, como tantas vezes se verifica nos nossos dias, e os enigmas da vida e da morte, da culpa e da dor continuam, então, sem solução, de forma que, não raro, os homens são levados ao desespero. Assim, prossegue o Papa, em virtude da esperança na qual fomos salvos, vendo passar o tempo, temos a certeza de que
A história da humanidade e a de cada um de nós não correm para uma meta inalcançável, nem para um abismo escuro, mas estão orientadas para o encontro com o Senhor da Glória. Por isso, prossegue Francisco, vivemos na expectativa do seu regresso e na esperança de vivermos nele para sempre. É com este espírito que fazemos nossa aquela comovente invocação dos primeiros cristãos com que termina a Sagrada Escritura. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Depois Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu. É o número 20 da bula. O mistério pascal, a morte e ressurreição de Jesus, é o coração da nossa fé. Francisco recorda-nos então que São Paulo, grande apóstolo Paulo, ao enunciar este conteúdo em poucas palavras, usa só 4 verbos. Transmite-nos assim o núcleo da nossa esperança. Eis as palavras do apóstolo citadas pelo Papa Francisco. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Queridos irmãos, o texto paulino expressa-se, portanto, com 4 verbos. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu. Acompanhando Francisco, vejamo-lo mais detidamente, considerando seus frutos em nós. Cristo morreu. Por nós, passou através do drama da morte. Cristo foi sepultado, ressuscitou, apareceu. O amor do Pai ressuscitou na força do Espírito, fazendo da sua humanidade as primícias da eternidade para a nossa salvação. A esperança cristã consiste precisamente nisto. Face à morte, onde tudo parece acabar, por intermédio de Cristo e da sua graça, que nos foi comunicada no batismo, recebe-se a certeza de que a vida não é tirada, mas transformada. Com efeito, sepultados juntamente com Cristo no batismo, recebemos nele, ressuscitado, o dom de uma vida nova, que derruba o muro da morte, fazendo dela uma passagem para a eternidade. Assevera o Papa que, diante do drama da morte, o jubileu oferecer-nos-á a oportunidade de descobrir, com imensa gratidão, o dom daquela vida nova recebida no batismo, capaz de transfigurar o seu drama. Assim, será significativo repensar no contexto jubilar como esse mistério foi compreendido desde os primeiros séculos da fé. Com efeito, como exemplifica o Papa, durante muito tempo os cristãos construíram a pia batismal em forma octogonal. E ainda hoje podemos admirar muitos batistérios antigos que mantêm esta forma, como em São João de Latrão, na cidade de Roma. Isto indica que na fonte batismal se inaugura o 8º dia, isto é, o da ressurreição, o dia que ultrapassa o ritmo habitual marcado pela cadência semanal, abrindo assim o ciclo do tempo à dimensão da eternidade, à vida que dura para sempre. Essa é a meta para a qual tendemos na nossa peregrinação terrena. O Papa encerra, enfim, este número apontando o testemunho dos mártires. Estes, com efeito, são testemunhas da esperança e sementes de unidade, testemunhas da vida que vence a morte, sementes de unidade. Depois vem o número 21. Que será de nós depois da morte? Afirma Francisco que com Jesus, além deste limiar da morte, há a vida eterna, que consiste na comunhão com Deus, na contemplação e participação do seu amor infinito. Assim, tudo que agora vivemos na esperança, vê-lo-emos então na realidade. A respeito, o Papa recorda as seguintes palavras de Santo Agostinho.
Quando me unir a vós com todo o meu ser, não existirá para mim, em lado algum, dor e tristeza. A minha vida será uma vida verdadeira, totalmente cheia de vós. Emerge então a pergunta: o que caracterizará tal plenitude de comunhão? E o Papa responde: o ser feliz. A felicidade é a vocação do ser humano, uma meta que diz respeito a todos. Daí, porém, seguem outras perguntas. Mas o que é a felicidade? Que felicidade esperamos e desejamos? E Francisco responde: não uma alegria passageira, uma satisfação efêmera, que uma vez alcançada, volta sempre para pedir mais, em uma espiral de avidez na qual o espírito humano nunca se encontra saciado. Antes, sente-se cada vez mais vazio. Precisamos, prossegue o Papa, de uma felicidade que se cumpra definitivamente naquilo que nos realiza, ou seja, no amor. Para se poder dizer, já agora, sou amado, logo existo. E existirei para sempre no amor, que não ilude e do qual nada e ninguém me poderá separar. E mais uma vez recorda Francisco as contundentes palavras do apóstolo: tenho certeza de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem as potestades nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus a todos abençoe.